outras contradições que elas não são frutos de problemas complexos de difícil solução. O ICE, ou não a polícia que tira o imigrante ilegal, a maneira, a forma como o ICE se comporta, isso não é fruto de um dilema complexo e profundo que causou o movimento. Ele é um desvio mesmo. Ele é um erro. Ele não é uma situação difícil. A história da segurança e da liberdade é uma situação difícil. Você não sabe como é que você equilibra. A do ICE não é isso. Ela é uma escorregada. Pois é. Entendeu? Mas que no mínimo tem que deixar todo mundo atento para o que pode vir a partir daí, né? Claro. Se isso é um sinal para uma escalada de violência ou de restrição de liberdades e tudo mais, e todo mundo fica preocupado, não estou falando só em relação ao Trump e aos Estados Unidos, mas que quando tem uma crise interna, por exemplo, Epstein ou qualquer coisa de escândalos, é sabido que se procura um problema externo para abafar. Às vezes acontece isso. Uma guerra, um conflito, porque abafa problemas internos, né? Isso é muito perigoso, né? Epstein é uma crise que revela uma falha democrática. Pois é. Porque revela... vários crimes sendo cometidos. Isso, crimes que envolvem alto escalão. E esses crimes não... aconteceram debaixo do nariz. Não é que ninguém sabia. E como que deixaram isso acontecer? Por tanto tempo. Isso é uma falha do sistema democrático, judicial, daqueles que têm o poder cometendo crimes em abundância. Então, tudo isso... Que é o problema que acontece quando você tem esse jogo de chantagens, onde tem muita gente poderosa envolvida e um sabe que se esse cair, eu caio também. E aí fica aquele equilíbrio de vamos jogar para debaixo do tapete, né? Isso, mas aí eu te pergunto, existem problemas tipo Epstein na Rússia? Pô, mas não tenha dúvida, né? Tá bom? Existem... O problema é quando você não tem não é uma democracia plena ou você não tem uma imprensa livre para investigar. Essa é a diferença, entendeu? Lá tem o ser humano... Lá ninguém consegue esconder durante muito tempo. O ser humano, ele... O que acontecia na Venezuela. Ele tem uma essência... Os opositores eram mortos, eram presos injustamente, mas não tinha uma imprensa livre para denunciar isso. Poucas pessoas faziam isso e eram pegas. Você sabia que se você denunciasse isso, você iria morrer. Exato. E essa é a diferença da democracia. Não sabe o que acontece no Irã. Essa é a diferença da democracia para a não democracia. A democracia, ela cria um espaço, ela abre a porta para que as piores coisas que os seres humanos fazem venham à tona, sejam reveladas, sejam corrigidas, sejam tratadas. Ela não elimina a essência distorcida e podre humana. Ela não é imune à podridão humana. Podridão, claro. Não é. E como ela é feita por humanos, ela vai ter muita podridão. A diferença é que ela é capaz de debater, discutir, expor, revelar. Nenhuma dessas discussões acontecem na China. Não tem isso na China? Pelo amor de Deus. O que? Eles são anjos na Terra? A civilização chinesa, ela veio de uma outra dimensão pura. Até a civilização japonesa, que é uma civilização assim, não sei se você já foi pro Japão. Não. Tenho muita vontade. Nossa, assim. Você viaja para lugares de primeiro mundo, os lugares mais perfeitos do mundo. Mais organizados, mais limpos, mais impecáveis. São sempre minúsculos. É a Suíça, é a Suécia, é a Noruega, é a Finlândia, é a Dinamarca. Eu tive na Noruega. Isso, então. Só que são lugares muito pequenos. Aí sempre o argumento também 7 milhões, 6 milhões, 8 milhões. Mais fácil. É claro que eles vão ser assim, né? Perfeitos. Aí você vai
para a maior cidade do mundo. E aí você chega na maior cidade do mundo e ela é a mais silenciosa, a mais limpa, a mais organizada, a mais impecável. Todo mundo respeitando tudo. Você vira e fala assim, opa, o transporte público funciona. Opa, a humanidade pode dar certo. Isso é Tóquio. É. E aí, mas aí tudo isso para dizer o seguinte, esse lugar que aparentemente é assim, você acha que o Japão não tem as suas perversões, Claro. as suas maluquices, as suas doenças? Uma alta taxa de suicídio, depressão, tem vários problemas também. Até nessa linha, né? Na linha do Epstein. Ah, sim, entendeu? É. Então, tipo assim, o que eu tô dizendo é que isso está presente no ser humano. A diferença é que a democracia ela cobra, ela exige. O Trump não queria que essa nova leva de documentos fosse exposta. Por que ela foi exposta? Por causa da imprensa O livre. Congresso votou. Exato. Republicanos e democratas, republicanos que são do partido dele, se voltaram contra ele. Foi o primeiro grande movimento de ruptura bipartidário contra uma vontade do Trump. Tá vendo? E aconteceu no negócio mais escandaloso de todos. Essa é a força da democracia. É permitir que o contraditório surja, que alguém possa questionar, contestar, contrapor a vontade predominante do líder máximo mais poderoso, que é o presidente da República, no caso dos Estados Unidos, que é o Trump, que não queria que fosse revelado. E é muito curioso, assim, né? Todo mundo está envolvido e tem algumas coisas. Obama não tá e nem nada da administração do Bush. Filho. Ninguém. Nem Cheney, nem um assessor. E isso aconteceu na época que ele estava no poder. Bill Clinton. Clinton, sim. Aí todos os outros estão. Mas nem o Bush. E o Bush não é o Bush. É todo mundo. E era na época que ele estava com mais poder ali. Então, não é assim, né? Não é um negócio, é claro, já sei que as teorias da conspiração vão dizer tá todo mundo dentro. Não, não tá todo mundo dentro. Não tá todo mundo dentro, não. Não tá todo mundo dentro. E tipo assim, alguns que apareceram ali, pô, o Elon Musk, né? Ele vem... Assim, ele tá bom, ele aparece ali na comunicação. Não sei se você viu, né? O e-mail que fala dele. Não. De quem você tá falando? Do Elon Musk com... sim. Tipo, ele vira e fala assim, não, eu não quero ir pra ONU, não quero ir pra Nova York, falar com... ver diplomata, eu tô produzindo foguete aqui, eu tenho coisa mais o que fazer. Tipo assim... Mas tem um dele, quero ir pra festa mais selvagem, né? Alguma coisa assim. Esse eu não sei, Tem, não vi. Tem. tem. Mas ok, deve ter de tudo, mas... Deve ter entendeu? de tudo lá. O Bill Gates, né? Aparece, Stephen Hawking, tem gente de tudo quanto é área aí. Né? O Peter Attia, tem um monte de... Pois é. Deixa eu só ver o que o pessoal tá querendo saber pra gente encaminhar a conversa aqui. Tá bom. Vamos falar mais de China aqui também. Tem várias perguntas aqui que eu separei. Uma daqui do LiteDU. Tá. Meio difícil de ler aqui. Qual dos países fundadores, professor, seria o ideal americano visto sua vasta... desculpa, essa aqui não. Nossa, eu não entendi. Essa aqui eu tinha separado para não ler e acabou. Aqui, ó. Professor Roque, como fica o Brasil nessa situação toda? Ou como vai ficar? O Brasil nessa situação do quê? Acho cenário. Que no cenário dessas desavenças, né, entre os continentes aí, qual que é o papel do Brasil, como é que ele fica? Então, assim, tem uma coisa acontecendo que a América do Sul, ela tá... Parece que tá distante, né, de tudo isso. Não, né? ela tá distante, esse é o lado positivo. Se nós estamos falando em guerra, em problema, esse é o lado positivo. Mas tem, do ponto de vista estratégico, a América do Sul está se tornando o centro de gravidade da disputa geopolítica. Ah, é? A China está há décadas criando relações comerciais com a América do Sul a ponto de praticamente todos os países da América do Sul serem dependentes da China.
economicamente. Em parte, a China conseguiu fazer isso porque nem Europa e nem Estados Unidos nunca estiveram preocupados com a América do Sul. Só que isso mudou. A doutrina Donron, ou a nova doutrina Monroe do Trump, que diz que o hemisfério ocidental, as Américas, é o lugar mais estratégico e mais importante, ela traz a América do Sul, particularmente, porque os Estados Unidos já está localizado na América do Norte, né? Ele já tem essa preponderância. Então, na verdade, em outras palavras, o que o Trump está dizendo, a América do Sul é o lugar mais importante para a segurança nacional americana. Isso é uma novidade. A última vez que os Estados Unidos achou isso foi no século XIX. Então, assim, isso traz os Estados Unidos para olhar para a América do Sul de um jeito, já vide a operação na Venezuela com o Maduro, que já demonstra isso. E aí a Europa, então, ficou perdida, né? Porque a Europa está numa posição difícil, ela está sendo abandonada pelos Estados Unidos, está brigando com os Estados Unidos, ao mesmo tempo ela tem uma rivalidade ou vai ter que se adequar para competir com a China. Então, para onde que a Europa vai? Tem um problema com a Rússia. A Europa olhou para o mundo e falou, eu preciso de um parceiro. Qual é o continente aonde tem alguma estabilidade institucional, tem algum funcionamento institucional, tem recursos, é grande e está mais organizado do que outros lugares no mundo? Que não é o quintal da China, que, ok, não é a Índia porque está num outro estágio de desenvolvimento, mas a Índia tem outras vantagens, mas a União Europeia também foi lá e fez um acordo com a Índia. Mas qual é o lugar que, pode se adaptar com a gente, é ocidental, tem um histórico? A América do Sul. E depois de 25 anos de negociação, a Europa foi lá e também assinou um acordo com o Mercosul de livre comércio. Então, você tem a Europa, os Estados Unidos e a China brigando, extremamente focados na América do Sul. Nunca isso aconteceu. Quem é o maior país da América do Sul? Brasil. Isso. Então, o Brasil está colocado num lugar de extrema oportunidade. Junto com tanta visibilidade e oportunidade, vem um monte de risco. E o Brasil precisa saber se posicionar. Ele precisa saber rebolar. Ele precisa saber se equilibrar. Ele precisa saber dialogar. Ele precisa saber fazer política de alto nível, diplomacia de alto nível, porque ele vai ter que se relacionar com os Estados Unidos, com a China e com a Europa. Bem, isso você tem que ser muito habilidoso. E você tem que ser o mais neutro possível. E o Brasil não consegue, não está conseguindo, porque ele está tomando lado há tempos. E isso colocou o Brasil numa situação difícil. Por isso que nós assistimos o ano passado toda a briga com os Estados Unidos. É sanção, é tarifaço, é não sei o quê. Está se resolvendo. Ou seja, quando o Brasil maneira um pouco... Claro, como sempre fez, né? Fica mais esperto. O que você vai me dar? Aí o Brasil pode se dar muito bem. Então eu diria que o Brasil pode se dar muito bem nesse cenário complicado. Mas tem que ser habilidoso. Pois é. Pela primeira vez, eu acredito, e você vai entrevistar vários dos presidenciáveis, né? Imagino. Todos, né? Então lembra disso, lembra de mim nessa história. Pela primeira vez... Não só vou lembrar, como você vai mandar perguntas. A gente vai ter sabatinas que você vai ser um dos Então vamos lá. escolhidos. Pela primeira vez na história de uma eleição presidencial brasileira, a política externa brasileira vai estar na pauta. Deverá estará e será um assunto principal e central da campanha. Porque a geopolítica no mundo tem uma relevância diferente. Se o Brasil não souber navegar, ele não vai conseguir lidar com as oportunidades que se apresentam e gerir os riscos gigantes que nós vamos ter, porque tem muita oportunidade. A cadeia global de valor, ela está mudando. E tem a chance do Brasil ser inserido nela como nunca. Mas ninguém vai fazer isso para o Brasil. A gente tem que ir lá e ativamente, estrategicamente, buscar esse lugar.
Então, eu diria que o Brasil pode estar numa posição muito favorável se souber colher os frutos, liderar, fazer a sua lição de casa, coisa que não acontece. Pois é.